este samba quente que é muito legal. É surter pra frente, é bem genial. Embalo como esse só... No vídeo anterior, tivemos a oportunidade de aprender sobre apenas um dos componentes do contator auxiliar. Foi a bobina. Tivemos a oportunidade de analisar o tamanho real de um contator auxiliar e também ver outras fotos, conforme estamos mostrando de novo aqui. Mas agora aprenderemos sobre outras partes do contator auxiliar que também são muito importantes. Os contatos auxiliares. Precisamos ter a perspicácia de não confundir contatores auxiliares com contatos auxiliares. Precisamos entender que os contatos auxiliares são apenas partes do contator auxiliar. Lembrem-se dos bornes A1 e A2. E agora, além dos bornes A1 e A2, nós conseguimos ver os 4 contatos auxiliares deste contator auxiliar. Percebam que 8 bornes não significam 8 contatos. Cada contato auxiliar tem uma entrada e uma saída, necessitando então de 2 bornes para termos apenas um contato auxiliar. Neste caso, então, vemos 8 bornes, que significam 4 contatos apenas. Lembra-se desta representação? Ela mostra para nós como ficaria uma ligação elétrica da bobina. Agora, vamos ver como ficaria uma ligação de uma lâmpada comum, assim como as que você tem na sua casa. Notaram que a ligação de uma lâmpada 110 volts, retratada aqui por um triângulo, é igual à ligação de uma bobina? Usando a rede em 220 volts, nós usamos uma fase e o neutro, tanto para a ligação da bobina em 110 volts, quanto para a ligação da lâmpada em 110 volts. Agora notem na foto seguinte como ficaria uma representação completa, ligando a bobina e a lâmpada. Agora, nós podemos ver a representação da lâmpada, da bobina e os números identificando entrada e saída de cada contato auxiliar do contator, que neste caso são 4 contatos auxiliares. É necessário que estejamos nos apercebendo aqui do seguinte: verificaram que o neutro vai tanto para a lâmpada quanto para a bobina? E quanto às fases? Perceberam que a mesma fase vai tanto para a bobina quanto para a lâmpada? Então, se é assim, a representação também poderia ser diferente. A próxima foto mostra como. Perceberam qual a diferença desta foto para a foto anterior? A diferença é que nesta foto a fase que vai para a lâmpada não está saindo diretamente da rede, mas sim saindo da fase que está indo para a bobina. O funcionamento elétrico das peças seria exatamente o mesmo. Note a diferença das duas situações nas cenas a seguir. Então, qual a diferença entre essas duas formas de fazer a ligação? Imagine que a rede de uma fábrica esteja a 50 metros de distância da bobina e da lâmpada. E também vamos considerar que a bobina e a lâmpada estão próximos uma da outra. Neste caso, teríamos uma economia na quantidade de metros de cabos elétricos usados. Por quê? Eu traria uma fase da rede até a bobina, e para puxar uma fase para a lâmpada, eu puxaria do cabo que já está ali do lado da bobina, ao invés de ter de puxar mais 50 metros de cabos desde a rede até a lâmpada. Porém, vocês perceberam que os contatos auxiliares não estão sendo usados para nada? É que vamos efetivamente aprender a respeito da relação bobina e contatos auxiliares a partir de agora.
Vejam o que está acontecendo aqui. Nós continuamos com o nêutro vindo direto para a bobina e também direto para a lâmpada. E você notou que a fase que vai para a bobina também continua indo direto? Mas e a fase que vai para a lâmpada? Está percebendo o que está acontecendo com ela? Ela está passando pelo primeiro contato auxiliar antes de ir para a lâmpada. Por que foi isso necessário? Na verdade, é agora que você descobre realmente o que é um contator auxiliar, para que ele serve e qual a utilidade da bobina e dos contatos auxiliares. Dentro de um contator, acontece o seguinte com os contatos auxiliares. Veja a sequência de fotos. Olha o que está acontecendo dentro do contator. Percebe que nessa representação tem uma linha que abre e fecha? É o que realmente acontece na parte interna dos contatos auxiliares. Dentro do contator, na verdade, nós temos dois pedaços de cobre que separam-se e juntam-se. Quando esses pedaços de cobre juntam-se, a energia elétrica passa para a lâmpada. Toda vez que temos o contato auxiliar nesse estado que estamos vendo agora, nós chamamos de contato auxiliar aberto. E nessa situação, a lâmpada estará apagada, pois está interrompida a passagem de energia elétrica para ela. Nessa situação agora, nós chamamos de contato auxiliar fechado, e a lâmpada estará acesa, pois a energia elétrica estará chegando até ela. E com todos os contatos auxiliares do contator, acontece a mesma coisa, ou seja, eles servem para abrir e fechar, e então deixar a energia elétrica passar ou não. Veja as fotos novamente. Mas consegue perceber que todos os contatos ora abrem e ora fecham? Já pararam para pensar por que é que eles mudam de posição? Aí é que entra a bobina. Os contatores vêm da fábrica com certa construção padrão. O mais usual é ver de fábrica com dois contatos auxiliares abertos e dois fechados, por exemplo. Os contatos auxiliares que vêm fechados de fábrica irão abrir toda vez que colocarmos energia na bobina, ao passo que os contatos que vêm abertos irão fechar quando energizarmos a bobina. Então as coisas começam a ficar mais claras. O contator é fabricado, por exemplo, com dois contatos auxiliares abertos e dois fechados. Vem com a bobina, que logicamente tem seus dois bornes para receber os cabos da rede. E quando a bobina está sem energia, os contatos auxiliares estão no estado normal que vem de fábrica. Mas, quando a bobina é energizada, os contatos mudam de posição. Isto esclarece para nós que, se com a bobina desenergizada nós ligarmos a lâmpada em um contato que é normalmente fechado, ela acenderá normalmente. Veja a foto a seguir, que nos ajudará a entender melhor isso. Se nós apenas energizássemos a bobina deste contator, já teríamos uma posição completamente diferente. As lâmpadas acesas apagariam e as apagadas acenderiam. Motivo? Os contatos auxiliares do contator invertem de posição quando acionamos a bobina.